Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero chamar a sua atenção para um versículo da palavra de Deus, em Colossenses 2:16, que diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Queremos falar sobre o cristão e o sábado. O cristão precisa guardar o sábado? Vamos saber um pouco sobre isso. A primeira coisa que temos a relatar é que quando se lê um texto da Bíblia, temos que ver quem está falando, por que está falando e para quem está falando. A Bíblia traz esta definição. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, Paulo diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. Então são três povos, na verdade, são três povos. Quando se lê o texto, precisa ver para qual desses povos é que o texto da palavra de Deus está falando. Aleluias. Por exemplo, se eu leio Malaquias capítulo 4 e 2, eu encontro ali que para Israel, Jesus é o sol da justiça. Se eu leio Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 12, eu encontro ali que para os gentios, Jesus é a luz do mundo. Se eu leio Apocalipse 22 e 16, eu encontro ali que para a igreja, Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Então são três povos. Quando você lê o texto, você precisa ver para qual desses três povos é que está sendo aplicado aquela palavra. Tá certo? Esta é a introdução. Agora, o primeiro ponto da palavra que eu quero trazer é: o sábado é para Israel somente, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 31, versículo de número 17. Diz que o sábado era um sinal entre Deus e o povo de Israel. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Tá certo? Êxodo 31 e 17. O segundo ponto é o que Jesus fez do sábado. Qual o relacionamento de Jesus com o sábado? Em primeiro lugar, vemos Marcos 2 e 28. Está escrito que o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus, ele é Senhor do sábado. Então, ele é Senhor do sábado. Ele faz o que ele bem quer do sábado. E, de repente, ele quis quebrantar, ele quis violar o sábado. Então, ele fez porque ele é Senhor. Está escrito em João capítulo 5, 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, certo? Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, terceiro ponto, podemos ver que na primeira convenção da igreja primitiva, meus queridos, não foi ensinado nada sobre guardar o sábado, sobre os cristãos guardar o sábado. Não fala nada sobre isso. Você pode ler lá o capítulo 15, todinho, lá de Atos dos Apóstolos, e você vai ver que não existe essa ordem para a igreja guardar o sábado. Quarto ponto,
Em Atos capítulo 20, versículo 27, está escrito que Paulo afirma: tem ensinado todo o conselho de Deus, e nunca se vê ele ensinar sobre guardar o sábado. Então, se ele ensinou todo o conselho de Deus e nada falou sobre guardar o sábado, é porque estamos isentos da guarda do sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Quinto ponto, queridos irmãos. Há quem diga que Paulo guardava o sábado pelo fato de pregar nas sinagogas neste dia, conforme está escrito em Atos, capítulo 17, e versículo 2. Ora, lemos em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, Paulo dizendo: e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Pode ver aí que Paulo aproveitava as reuniões dos judeus para pregar para ele. Não temos como provar jamais nesse texto, ninguém pode provar nesse texto de Atos capítulo 17, que Paulo guardava o sábado. Certo, irmãos? Ponto 6. Há quem diga que o sábado era um concerto perpétuo, com validade para os nossos dias, conforme Êxodo 31 e 16. O 17, nós já lemos que o concerto perpétuo, no versículo 16, era para Israel e não para a igreja. Já foi lido o versículo 17. Tá certo? Sétimo ponto. Não encontramos no Novo Testamento nenhum personagem a ensinar a guardar o sábado. Nem Jesus, nem os apóstolos. Para entender melhor, observe. Você pode ver duas colunas do decálogo, da lei, chamada lei moral, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, lá no capítulo 20 de Êxodo, lá está os 10 mandamentos. O quarto mandamento é sobre guardar o sábado. O quarto mandamento, louvado seja Deus, Êxodo capítulo de número 20 e versículo de número 7. Veja, podemos ver o que diz a Bíblia. Êxodo capítulo 20 e versículo de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Aqui é o terceiro mandamento, perdão. O quarto é no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versículos ainda 9 e 10 e 11 mostra sobre a guarda do sábado. Tá certo? Mas quando vamos para o Novo Testamento, não aparece 9 desses 10 mandamentos. Mas não aparece o sábado como mandamento para a igreja. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram nada sobre guardar o sábado. Você não encontra no Novo Testamento. Significa que o sábado era então para os judeus na época. Hoje a igreja é composta de judeus e gentios que se convertem a Cristo. Oitavo ponto. Há quem diga que o sábado foi instituído por Deus
por ocasião da criação. Por isso dizem eles, ser válido para os nossos dias. Vemos aqui uma observação, é que a primeira vez que o sábado é mencionado como mandamento está no capítulo 16 de Êxodo, versículos 23 ao 30, tá certo? Assim sendo, os patriarcas do passado não guardaram, não tem como se provar que eles guardaram o mandamento da guarda do sábado. Você pode ler, você pode ver sobre Abraão, Isaac, Jacó. Esses homens, não tem como você provar jamais que esses homens tenham guardado o sábado de forma alguma. E para ver melhor sobre isso, veja o que diz Deuteronômio capítulo 5 e versículo de número 3. Diz assim: não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Certo? Então, isto significa que não tem como provar, porque há quem diga que por este princípio este mandamento está lá no comecinho da Bíblia, então eles guardaram, mas a Bíblia está dizendo que o conserto era só para eles que estavam ali presentes, conforme Deuteronômio 5 e 3. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda, queridos irmãos, ponto 9. Há quem afirme: a lei está dividida em duas partes, moral e cerimonial. Chamam ao decálogo lei moral e ao restante lei cerimonial. Ensinam que a lei cerimonial foi abolida e a moral não. Afirmam que a lei moral é a lei de Deus e a lei cerimonial é a lei de Moisés. Porém, sempre que a Bíblia fala de lei, não traz distinção. A mesma lei é chamada lei de Deus, moral, e lei de Moisés, cerimonial. Por exemplo, Lucas, capítulo 2, versículo 22, mostra aqui, vamos ver na Bíblia, irmãos, Lucas 2, versículo 22, o que diz: e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, diz aqui que é a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Aí o versículo 23, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. Então veja que a mesma lei de Moisés é a mesma lei de Deus, a lei do Senhor. Não existe essa distinção para dizer que uma lei foi quebrada, a lei cerimonial foi quebrada e só a lei moral é que permanece, por isso temos que guardar. Não, já podemos ver no princípio desta palavra que a lei em que consiste, em que contém a guarda do sábado, foi para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A mesma lei, sendo a mesma lei, conforme, você pode comparar Hebreus 10 e 28, fala lei de Moisés, Deuteronômio 17, versículo 2 ao 6, fala lei de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Amém.